Olá! Eu vou começar falando com vocês sobre a dependência química feminina. O que seria dependência química feminina? É, Há diferença, sim, entre a dependência química feminina e a masculina, tá? As mulheres, antes de entrar numa CT, elas já têm lá fora a sobrecarga emocional muito forte, né? É, as mulheres lá fora são chamadas de guerreiras, né? E eu penso que guerreira para mim é sobrecarregada, né? Porque uma mulher guerreira lá fora, ela dá conta de filho, ela dá conta de casa, ela dá conta de marido, ela dá conta, dá muitas vezes dos próprios familiares, mãe, pai, né? Então, a sobrecarga emocional da mulher, ela já vem lá de fora antes de entrar numa CT. Quando a mulher chega numa CT, ela precisa, para começar realmente a entrar em recuperação, ela precisa ter um desligamento emocional com relação a essas coisas. Não é deixar de se preocupar, mas sim tirar a carga que tem de obrigação de conseguir dar conta de tudo. A mulher dentro de uma CT, para ela conseguir entrar em recuperação, primeiro ela precisa ter um desligamento emocional com relação lá de fora, tá? Porque a emoção é uma das principais ferramentas da recuperação, da dependência química, tá? E existem vários estágios de emoções, né? Que a gente sente quando a gente entra numa CT, né? A gente chega se sentindo impotente, a gente chega se sentindo fraca, que perdeu tudo. Esses são sentimentos que a gente tem quando a gente entra numa CT, mulheres, né? Que realmente é mais difícil para os homens sentirem isso, né? E a mulher precisa aprender a ter esse desligamento emocional, né? É difícil a gente perder um hábito, né? De querer sempre dar conta de tudo, né? É esse o grande karma mulher, né? É sempre querer dar conta de tudo, carregar o mundo nas costas, e a gente precisa ter esse perder esse hábito, né, dentro de uma CT, que não é fácil, tá? É muito difícil e geralmente é contra a nossa própria vontade, né, que a gente faz isso. É, Sem drogas, né, a gente vive em paz e a gente consegue ter emoções positivas, né? Basta a gente treinar isso em recuperação dentro da CT, tá? A gente pode pedir para Deus, né, nosso Jesus Cristo, o Deus da sua compreensão, pedir mesmo, Senhor, mostra-me que embora o amadurecimento possa ser doloroso para mim, Deus, lidar com emoções imaturas é mais doloroso ainda. Então, me dê emoções santas e certas. Essa é a verdadeira oração que precisa ser feita para te auxiliar no desligamento emocional dentro de uma CT, né? O desligamento, ele é encarar a realidade, né? Ele é encarar que você, mulher, está dentro da CT, está sim em recuperação, tá? Isso de forma a se permitir, né, ver as situações daqui de dentro com relação a lá fora,
de maneira mais objetiva e realista, né? Não ficar fantasiando coisas com relação à família. Ai, meu Deus, meu filho está sentindo muito minha falta. Isso aí é a diferença, né, que tem realmente, que eu falo, da recuperação masculina para a feminina, né? Porque o desligamento emocional, ele não significa que você está abandonando a sua família, não significa que você está abandonando o seu filho, tá? O desligamento emocional, ele não significa deixar de amar e cuidar, né? Você continua amando, você continua cuidando. Ele significa que nós tornamos conscientes e exercemos a nossa própria recuperação. Então, esse é o verdadeiro desligamento emocional. Porque desligar-se do outro não é não deixar de se importar, né? Mas sim deixar de viver em função ao outro, né? Agora, nesse momento, mulher, você precisa estar nessa CT por você. Você está sozinha aqui porque você precisa ter a sua recuperação. Você precisa tratar as suas emoções. Você precisa tratar os seus comportamentos. Então, esse desligamento emocional, ele também não deixa de ser assim, de se preocupar com o sucesso, né, pessoal. E nem deixar de torcer para que tudo de bom aconteça para pessoas lá fora. Mas permitir que cada um lute pela sua conquista. Aqui dentro, mulher, qual é a sua conquista? A recuperação, né? A gente quer sair daqui recuperada, zero bala para continuar lá fora e forte, né? Então, a gente tem que suprir esses sentimentos, né? E tem uma forma simples de parar os sentimentos. Por exemplo, se você sente medo injustificado, inapropriado ou vergonha de revelar em uma dada situação, você pode simplesmente tentar não experimentar este sentimento ou distraí-lo para removê-lo. Começou a ter um sentimento ruim, distrai. É o tal do movimento contrário, né? Não alimentar esse sentimento ruim. As mulheres, elas têm muito aquela ação de remoer, né, o que está sentindo, né? Então, como que eu faço para deixar de depender emocionalmente das pessoas, né? Você primeiro precisa reconhecer os sintomas dessa dependência emocional, né? Que manter ou recuperar o seu espaço individual, pôr na cabeça que você está no seu momento, tá? Você tem o seu espaço individual aqui, então você precisa se cuidar, tá? Isso não significa que você está abandonando todos lá fora. Valorize nas outras pessoas, as suas amigas aqui dentro, os colegas, madrinha, padrinho, sem idolatrá-los, tá? E tenha autonomia para tomar decisões por si própria, tá? Não pedir ajuda por tudo, ter autonomia para você saber o que você está sentindo, né? E existem sintomas, né, para essa dependência emocional. O cuidado excessivo com o companheiro, o foco da felicidade se concentra em uma única pessoa, a autoestima fica comprometida e o que o companheiro pensa de você é o que mais importa. Isso aí a gente tem que cortar da nossa recuperação. E amadurecer, né, as nossas emoções e deixar desligar emocionalmente das pessoas que estão lá fora. Tá bom, mulheres? Vamos tirar esse título de guerreira das nossas costas, né? Porque a gente acaba se tornando sobrecarregada emocionalmente, tá bom? Um beijo, fica com Deus.